Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o celular perfeito. Na verdade, o celular perfeito não existe. O que existe é o celular que mais se adequa às suas necessidades e à sua disposição para gastar dinheiro com essa tecnologia. Então, você sempre tem que colocar na balança, obviamente, o que você realmente precisa, vai usar, vai fazer sentido, para não comprar nada muito caro e que não faça sentido, que você não vá usar, e ao mesmo tempo algo que seja durável, para você não ficar fazendo trocas constantes. Então hoje vamos bater um papo sobre celulares e por que eu acho que não existe aparelho perfeito. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, vamos começar com o S21 Ultra, que é o top de linha da Samsung até o lançamento do próximo modelo, e periga até mesmo com o lançamento do próximo modelo continuar top, porque ele tem 16 de RAM. Existem rumores aí de que o S22 Ultra não terá uma versão com 16 de RAM, ainda nada confirmado, e ele tem 512 de memória para armazenamento. Então, esse aparelho aqui é o aparelho mais completo, com o hardware mais top, né, do mercado. Claro, tem Snapdragon 888, tem outros aparelhos, mas esse aparelho também é compatível com a S Pen. Ele tem outras características muito interessantes que fazem com que ele seja um top bem legal. Agora, só para dar uma geral nele, ele é um aparelho perfeito? Não. Por quê? Por exemplo, olha, ele não tem entrada para fone de ouvido. Para muita gente isso é um ponto chave, é um ponto necessário, e ele não atende nesse quesito, tá? Você pode aumentar o armazenamento dele e colocar um cartão de memória? Não pode, você só pode colocar chip, tá? Então já são dois pontos que para muita gente pode ser um problema. Para mim, sinceramente, eu não vejo um menor problema nisso, mas muita gente pode ver como um problema, tá? Então, tem algumas coisas que nós temos sempre que avaliar na hora de comprar. E nesses pontos, por exemplo, esse aparelho não seria um aparelho perfeito. Por outro lado, você tem uma USB tipo C aqui, você consegue usar o modo desktop, o modo DeX. Então você tem a possibilidade de usar ele de uma forma super mais ampla do que um iPhone, por exemplo, tá? Que o iPhone não tem essa possibilidade de uso do modo DeX. Aqui eu posso usar, por exemplo, o aparelho com arquivos de áudio ou de vídeo com legendas. Eu não preciso depender do streaming, eu posso de repente fazer o download de algum arquivo para assistir aqui. Isso é mais fácil de fazer no Android do que no iPhone, então é um outro ponto positivo. Então é aquela história, né, gente? Não existe perfeição, mas em muitos pontos esse aparelho é considerado um top de linha. Agora, o que eu falei, muita gente, né, quem precisa de um fone de ouvido com fio, não vai achar esse aparelho o aparelho perfeito. Quem precisa de um cartão de memória não vai achar esse aparelho um aparelho perfeito. E o preço dele está longe de ser um bom preço, não é um preço em conta, tá? Então é meio complicado dizer que esse aparelho pode ser considerado um aparelho perfeito. Por outro lado, né, o módulo de câmera é excelente, os módulos, né, você tem um zoom ótico de 10 vezes e outro de 3, então você tem ali possibilidades de tirar fotos de longa distância, e ainda o modo macro muito competente. Você tem muita coisa interessante para fazer com esse aparelho. Mas, como eu disse, é perfeito? Não é perfeito. Outro ponto interessante, quem usa PC com Windows vai se dar muito melhor com esse aparelho, mas para quem usa Mac, que é o meu caso, é mais complicado, tá? A Samsung tirou o suporte do modo DeX com fio para os computadores da Apple, então deve estar acabando agora nesse começo de ano, se é que já não acabou. Então você não vai mais poder conseguir fazer download, e mesmo fazendo download você vai usar por um tempo limitado. Talvez na próxima atualização já não funcione mais de forma adequada. Então é um problema para quem usa Mac, pode ser um problema, tá? Ainda dá para fazer a transferência com outros aplicativos de transferência
transferência de arquivos, mas é sempre um pouco mais chato. Para quem usa Windows, a integração é perfeita, então você tem ali a mesma sensação de uso de quem tem Mac e usa iPhone, tá? Então a transferência dos arquivos, o sistema conversa de uma forma muito mais fluida. Tá? Então, outro ponto, né? Para quem usa Mac, não vai ter uma experiência tão boa, tão 100% legal quanto quem usa Windows. Tá? Agora vamos falar um pouquinho do iPhone, tá? Mesmo sem estar com o iPhone aqui na mão. O iPhone tem o mesmo problema, não é compatível com o fone de ouvido, o P2, então esse pode ser um problema para muita gente. É um pouco mais limitado com relação à utilização de arquivos. Por exemplo, eu quero baixar um filme com a legenda. É mais chato de assistir no iPhone, mais complicado. Quero baixar MP3 para ouvir nele. Mesma coisa, é um pouco mais chato. Então você tem estes problemas no iPhone. O iPhone ele sempre está um pouco atrás, né? Ele ainda está com o Note aqui, então muita gente não gosta disso. Apesar de que embaixo do capô ele é um aparelho muito robusto e que assim tem um desempenho de sobra, né? Ainda mais agora com o 13, com as telas de 120, está um aparelho sensacional. Mas é aquela história. Da mesma forma que esse aqui conversa melhor com o Windows, o iPhone conversa melhor com o Mac. Então tem muita gente que fala, puxa, eu usei o iPhone e não gostei. Puxa, se você usou com Windows, pode ser que você não goste. Se você não tem o hábito de consumir mídia por streaming, você tem o hábito do download, pode ser que você não goste. Mas se você usa streaming, se você usa Mac, você vai ter uma experiência diferente e aí não vai sentir falta de um monte de coisa. Mas hoje o que eu digo, a briga está nos detalhes. Aqui você tem o modo DeX, no iPhone você não tem um modo DeX. Você não tem como usar um cartão de memória, como neste aparelho mais top você não tem, no iPhone também você não põe um cartão de memória. Então assim, tem uma série de pequenos detalhes que no final das contas hoje, esses pequenos detalhes é que vão ajudar na definição de compra. Vão falar para você, olha, compre Android ou compre um iPhone. É essa a questão, né? Você não tem muito como escapar disso. Então, primeiro, qual computador você usa? É Windows ou é Mac? Isso já é meio caminho para você tomar a decisão de comprar um iPhone ou um Mac. Segundo ponto, você precisa de fone de ouvido com fio? Dependendo do que se você precisar, nem um top de linha como esse você vai conseguir comprar. Você vai ter que comprar um Moto G100, por exemplo, da Motorola, para poder usar o seu fone, ou algum outro modelo que ainda tem essa possibilidade de uso. Cartão de memória é muito importante para você, então esse aparelho não é para você, nem o iPhone. Então veja só como são as coisas. Os aparelhos não são perfeitos, mesmo quando eles contam com várias coisas legais, várias especificações super tops, mas eles acabam não sendo perfeitos porque as pessoas têm necessidades específicas e muito diferentes. Outro ponto que vale lembrar, por exemplo, esse aparelho aqui eu acho fantástico, o S21 Ultra. Só que no bolso ele fica complicado. Eu não consigo entrar e sair do carro com ele no bolso. Eu tenho que sair do carro, colocar ele no bolso. Quando eu vou entrar no carro eu tenho que tirar para poder sentar no banco do carro. Então acaba ficando complicado, ainda mais morando em São Paulo, tirar quase que um tablet desse tamanho do bolso. Enquanto que o iPhone 13 Pro, eu tinha o 12 Pro Max, eu peguei um menor, o 13 Pro, para justamente poder colocar ele no bolso. Não é que eu dirijo com ele o tempo inteiro no bolso, mas eu posso colocar ele no bolso e descer do carro e a mesma coisa, eu posso entrar no carro com ele no bolso. Eu me sinto mais seguro com isso. Então é outro ponto, veja só, é uma necessidade específica minha. Eu prefiro ter um celular um pouco mais discreto para me sentir mais seguro quando eu estou na rua. Eu acabo abrindo mão de uma tela grande dessa, de uma telona gigante, para poder me sentir um pouco mais seguro na rua. É a vida, né, gente? Brasil é isso, ou acho que qualquer grande centro é isso. Não tem muito o que fazer. Mas
veja só, o ideal para jogar, para navegar na internet, para redes sociais, óbvio que é uma tela o maior possível. Essa tela aqui é fantástica, mas veja como um detalhe fez com que eu mudasse a minha opinião. Eu prefiro ter um celular um pouco menor, mas que seja um intermediário. Não precisa ser um mini, né? O iPhone 13 mini, que é minúsculo, e aí você perde bateria, você perde o conforto de ter um mínimo de tela, né? Mas tem muita gente que gosta também, mas para mim o 13 Pro fez sentido porque é um tamanho que não atrapalha, dá para sentar numa praça de alimentação, por exemplo, de um shopping sem ter que tirar ele do bolso e colocar ele no colo ou na bandeja. Esse aqui não, esse aqui para sentar você tem que tirar do bolso, senão fica apertado, parece que vai quebrar a tela, né? Então é uma situação muito específica, é o gosto de cada um. Então veja só como o que até no meu ponto de vista é um benefício enorme você ter uma telona desse tamanho, em usos específicos pode ser um problema. Então mais um ponto, né, que mostra essa questão de que não existe celular perfeito, existe necessidade específica de cada um. Outro ponto interessante que vale a pena lembrar, muita gente adora, ama, achou super legal celular dobrável. Eu ainda não fiquei convencido. Por quê? Primeiro ponto, eu gosto de usar e preciso, né, aqui para o canal, os celulares como câmeras. O que acontece? Esse celular já é muito largo, o iPhone ele fica melhor no suporte. Esse aqui é muito largo, mas ele encaixa também no suporte. Consigo colocar fone de ouvido, tudo bonitinho. O que acontece? Com um dobrável fica um pouco mais complicado no meu ponto de vista, porque ele é mais estreito, dependendo do suporte ele fica com folga, ou você ainda corre o risco do suporte apertar bem ali onde tem aquela dobradiça na parte de fora dela. E eu não sei que prejuízo isso pode causar no longo prazo. As câmeras do dobrável, dos dobráveis, né, normalmente são inferiores a esse conjunto aqui, por exemplo, do S21 Ultra. Não estou dizendo que elas são ruins, elas são inferiores em possibilidades. Não tem uma lente de zoom de 10 vezes, como eu tenho aqui, não tem um modo macro, então tira fotos maravilhosas, mas não tem algumas coisas que eu uso com frequência e que eu não gostaria de perder. Então veja como um dobrável que pode ser um negócio sensacional para alguns usuários, para o meu perfil de uso especificamente ele não faz sentido. Outro ponto que vale lembrar, eu uso um iPad aqui em casa e hoje eu estou trabalhando já desde o início da pandemia em casa, em home office 100%. Então o que acontece? Eu não preciso de um celular que vire um mini tablet, porque eu estou com o computador, estou com o tablet, estou com o celular todos na mão o dia inteiro. Então, o que faz sentido? Se eu precisar de uma tela grande para usar na mão para fazer uma anotação, fazer numa tela de um iPad ou fazer numa tela dobrável que vai ficar pouco maior do que essa tela. Então, acaba fazendo mais sentido usar o tablet, mas lembrando, para o meu ponto de vista. Então, essa história toda, gente, é para mostrar que não existe celular perfeito, tá? O que existe é o celular, o equipamento que se adequa melhor ao seu perfil de uso, ao seu computador, ao fato de você trabalhar em home office ou numa empresa, ao fato de você querer levar ou poder levar, né? Você tem que também ter essa possibilidade de sair na rua com um computador e com um celular, ou você só quer sair com o celular e espetar no monitor e não ver problema em usar o modo DeX, por exemplo. Então, assim, é uma escolha muito particular. Eu tenho amigos que compraram, por exemplo, o Moto G100 e que não precisam de nada além disso. Não querem outro aparelho, acham que o custo-benefício está bom, mesmo sem uma tela OLED, mesmo sem uma câmera tão boa quanto essa daqui, esses amigos estão felizes, satisfeitos, isso aí deu conta. Enquanto tem outros que estão com iPhone de 3 anos atrás também esperando quebrar para trocar. Então é aquela história, gente. Cada um tem uma necessidade e tem uma grana disponível para gastar com tecnologia. Então não tem certo, não tem errado. O que tem é o dinheiro que você quer e pode gastar com isso e as suas necessidades. Usa Windows, usa Mac, quer uma integração com A ou B, aí vai da cabeça e da necessidade de cada um, tá bom?
Então é isso, pessoal. Então é o que eu falo, não dá para ser fanboy porque é muito mais complexo, né? A escolha é muito mais complexa e hoje você pode estar usando uma marca e amanhã você pode usar uma completamente diferente e gostar, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.